relatórios de especialistas para solicitantes de asilo do Azerbaijão, problemas de violação dos direitos humanos e repressões políticas no Azerbaijão. Olá, caros colegas! Este vídeo é dirigido a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo do Azerbaijão. Meu nome é Maxim Kritonov. Eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como eu abordo a análise da situação no Azerbaijão, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, o relatório de especialista é um documento analítico independente, destinado a ser apresentado ao tribunal e às autoridades de imigração. Justifique que o solicitante enfrenta ameaças e não pode voltar. O relatório apoia com dados, analisa a situação e confirma riscos com fontes. Tal relatório apoia a história pessoal do requerente com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a ligação entre a situação geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais, e locais que ajudam a fundamentar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais, fortalecendo a base de evidências e confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como Amnesty International, Human Rights Watch, ONU e outras, elaboradas de acordo com o padrão OSCOLA. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, eu preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 escritórios de advocacia renomados do CILEUA, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como vencedor do Expert Witness Awards na categoria Melhor Especialista em Imigração e Asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia dentro de 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre as violações dos direitos humanos no Azerbaijão, o Azerbaijão enfrenta uma série de violações sistemáticas dos direitos humanos, repressões políticas. Ativistas da oposição, jornalistas e blogueiros estão sendo presos, interrogados e perseguidos. Liberdade de expressão, pressão sobre a mídia independente, bloqueio de recursos da internet e fechamento de organizações que criticam o governo. Tortura e tratamento desumano. As pessoas detidas frequentemente enfrentam violência, chantagem e ameaças nas delegacias de polícia, perseguições religiosas. Representantes de minorias religiosas enfrentam discriminação, buscas e proibição de usar publicamente sua fé, corrupção no sistema jurídico. As decisões judiciais muitas vezes dependem da influência da elite no poder, isso torna impossível o acesso à justiça justa. Problemas. LGBT. Representantes da comunidade LGBT enfrentam discriminação, ataques e processos criminais. Problemas de realocação interna. A realocação para outra região não é uma solução devido ao controle eficaz das autoridades sobre o movimento. As fronteiras. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e considerações sobre como trabalho no relatório. Sobre o Azerbaijão. Normalmente, eu preparo relatórios periciais com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia no Reino Unido, EUA e países da União Europeia. Um exemplo das questões que eles me colocam inclui a descrição do clima político atual no Azerbaijão, incluindo a situação da oposição. Como o governo trata os ativistas civis e os jornalistas independentes? Quais riscos aguardam os requerentes de minorias religiosas? Como está a situação do acesso à justiça justa em meio à corrupção? Quem espera pelos representantes da comunidade LGBT no Azerbaijão? Possibilidades de realocação interna. Quão seguro e viável é isso para os requerentes? Quais ameaças perseguem aqueles que criticaram o governo publicamente? Como eu crio um relatório pericial? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem.
Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas, para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem os princípios orientadores estabelecidos nas diretrizes práticas do Tribunal Supremo sobre evidências periciais. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios estão de acordo com os padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de forma alguma do resultado do caso, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do solicitante. Eu trabalho não apenas com solicitantes do Azerbaijão, mas também com países da ex-União Soviética como Armênia, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Cada caso é único, e eu abordo a preparação dos relatórios levando em consideração todos os fatores individuais. Isso permite que meus clientes apresentem seus interesses com confiança nos tribunais e órgãos de imigração. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@humanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. O relatório de especialista é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção, até breve.